E, Rose, eu acho que tem um imaginário popular que todo mundo quer gritar eu protesto, igual vem em filme, seriado americano. Isso existe? Conta pra gente. Aqui no Brasil, a gente usa... não, aqui no Brasil não. Isso aí a gente vê em filme. Eu vou até falar aqui de um filme que eu gosto muito, que eu amei, que eu me apaixonei, mais ainda pelo júri, que é americano. Como Defender um Assassino. Já viram esse filme? Com a Viola... É uma série, How to Get It Out. Isso, exatamente. Eu adoro e essa a série. atriz é a Viola Davis, né? Sim, eu amo essa mulher e eu me maravilhosa. espelho muito nela profissionalmente, em tudo. Eu acho que ela é uma grande potência, que ela traz pra gente aquela força. Eu quero ser que nem ela. E esse filme, pra mim, era muito real. Tem hora que eu me vejo como ela. Eu recomendo que o pessoal veja. É muito fascinante. Você não consegue parar de ver. Você começa a ver e eu quero muito, se eu puder um dia conhecer, eu quero conhecer essa mulher, que ela é fenomenal. E respondendo a sua pergunta, aqui a gente fala pela ordem, excelência. Pela ordem, excelência? Pois não, doutora? A promotoria está fazendo uma pergunta indutiva e aí a gente tem que provar. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou com a minha colega advogada, a doutora Rosemary Rodrigues Bezerra, e ela veio falar sobre Tribunal do Júri. Rose, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Rafael, meu nome é Rosemary Rodrigues Bezerra, como você já falou. Sou advogada autônoma, atuo em todo o território nacional. Atuo bastante em Tribunal do Júri e crimes sexuais. Essa é a minha especialidade. Mas eu trabalho em criminal geral. Certo. E você tem quanto tempo de carreira, Rose? 10 anos. Já 10 anos. Nossa, bastante. Já viu bastante Tribunal do Júri, então, né? Já. Podemos bater um papo sobre isso, né? Podemos. Porque eu acho que o Tribunal do Júri, ele encanta o estudante de direito. Eu acho que tem essa questão até por conta de filmes, séries. Enfim, qual que é a função do Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, ele julga crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados. Certo. E como é que é a estrutura dele? Como é que é o funcionamento para quem nunca pisou num Tribunal do Júri? Eu, por exemplo, nunca participei de nenhum, então... Realmente, Rafael, é apaixonante a área criminal. O estudante de direito, ele se apaixona pelo criminal, é inevitável. Até aqueles que dizem, eu não quero saber disso, é crime, afeta a sociedade. Só que a matéria é muito gostosa. Ela tem que existir, né? Porque é mais um ramo do direito, que é importante na vida do ser humano. E em relação ao Tribunal do Júri, é um rito especial. Certo. No criminal, ele tem várias vertentes, né? E essa vertente, ele vai julgar exatamente aqueles crimes que tiram a vida de uma pessoa ou alguém tentou tirar a vida, a pessoa não veio a morrer, né? Mas ele tentaram contra a vida. Então, tem que ter a vontade, o dolo, tá? Para ir para o Tribunal do Júri. Se for assim, culposamente, já não segue esse rito. E aí, respondendo como que funciona, existe 2 fases. A primeira fase... Certo. Do Tribunal do Júri, que chama sumário da culpa, é uma instrução criminal, para verificar se aquela pessoa realmente se existe a materialidade e a autoria daquele crime, do homicídio. Né? O homicídio ele está no artigo 121 do Código Penal. Ele inaugura a parte especial do Código Penal, que são 2 crimes em espécies. Aí tem todas as modalidades, contra o patrimônio, isso, aquilo, outro. Tem várias modalidades. Só que ele inaugura ali no Código Penal essa seção dos crimes. Certo. Aí tem a primeira fase, que é o sumário da culpa, para ver se essa pessoa tem prova que essa pessoa realmente matou aquela pessoa ali, né, dolosamente. E nessa instrução da primeira fase, o juiz, ao final, na sentença, ele vai dar no final dessa primeira fase, ele vai dar uma decisão, né? E essa decisão que vai decidir se vai para a segunda fase ou não. Há casos que não vai, tá? Digamos que no meio do caminho, ali na primeira fase, fique provado que a pessoa matou, sim, mas ele agiu imbuído por uma legítima defesa ou uma outra excludente ali que faz com que ele não vá ser julgado pelos jurados. Certo. Ele não vai, então, chegar no plenário, ele só vai ter ali a primeira fase. A primeira fase, o juiz singular, que é o juiz de direito, ele que preside, ele que... É como se fosse no rito comum do criminal.
ele que vai analisar aquelas provas e vai verificar se existe a materialidade. O que significa isso? Se existe realmente um corpo, uma morte, alguém morreu, para estar naquele rito ali do tribunal do júri, ok. Sim, alguém morreu. Essa é a materialidade. E a autoria? Quem que matou essa pessoa? Então, a primeira fase serve para ver isso. Então, se ficar constatado, ou tenha pelo menos um indício muito forte de que foi aquela pessoa ali que está sendo julgada, o investigado, né, até então acusado, se foi ele realmente que matou, ou tem a certeza, ou no mínimo a dúvida, aí ele vai para a segunda fase. E no comecinho, né, você falou a respeito, né, da sociedade ter um pouquinho de preconceito, entender que é a defesa de bandido e etc, né? Você mencionou em passando, né? É legal a gente até falar por que é importante isso, né? Porque qual que é a função do advogado nessa situação, porque as pessoas ainda confundem, colocam essa pecha de que advogado é para defender bandido, e não é isso. A função é garantir a ampla defesa dessa pessoa, que é um direito constitucional. Exatamente. Todos nós temos que ter um advogado assistindo, né? Exatamente. É mais um ramo do direito. O direito penal, ele cuida dessa questão, né, de crimes. Aí tem várias modalidades de crime. E nessa aqui é alguém que matou alguém. Esse matar, né, pode ter sido por várias situações. Às vezes a pessoa matou a outra porque teve aquela necessidade para proteger a sua própria vida. É um exemplo que eu estou dando da legítima defesa. Mas ela não saiu de casa preparada para matar, ela não saiu de lá com essa intenção. Só que, a princípio, como existe a materialidade, existe uma morte, precisa ser averiguada, e essa pessoa precisa ser punida, porque ela tirou a vida de outra pessoa. Sim. Né? Só que vai fazer todo esse procedimento, esse processo, começa lá no inquérito policial, justamente para saber em quais circunstâncias essa pessoa tirou a vida da outra. E aí, se ela tirou dolosamente, ela quis matar, ela saiu de casa querendo matar, diferente do outro exemplo que eu acabei de dar, então ela realmente tem que pagar, porque ninguém pode tirar a vida de ninguém. Né? É proibido, tá aqui. Se matar alguém, tem a pena. Se o crime é simples, é uma pena. Se o crime é qualificado, ou seja, se esse crime tiver alguma qualificadora, matou por motivo fútil, torpe, coisas assim específicas que a gente teria que ter mais tempo para poder destrinchar. Aí a pena vai aumentando. Então, o divisor de águas a pessoa queria matar? Se ela queria, ela teve dolo. E aí vai olhar para aquela situação e falar, olha, ele quis matar, ele matou a pessoa, tirou uma vida, e ele, então, tem que ser julgado pelo tribunal do júri. Porque o tribunal do júri, na primeira pergunta que você me fez, eu não respondi esse item. A primeira fase é com o juiz singular, o juiz que analisa para ver se essa pessoa realmente cometeu aquele crime, ou há indício de que ele tenha cometido. E, na segunda fase, quem julga são os jurados, é a população. São 7 pessoas do povo que são escolhidos para dar aquela sentença, para dizer se aquele cidadão ali, ele matou aquela pessoa, se ele vai ser absolvido ou se ele vai ser condenado, né? E aí depois o juiz singular, que é o presidente, né, da sessão plenária, ele vai analisar a questão da pena, mas o jurado que decide se condena, se absolve, e aí isso vai de acordo com a tese defensiva, tanto da defesa quanto da acusação, que é o Ministério Público. Sim, e você falou sobre os jurados, vamos falar sobre eles, então. São 7, como você disse, e como eles são selecionados, Rose? Bom, são pessoas do povo, geralmente funcionários públicos, né? Pessoas que não tenham nenhuma condenação, que não tenha nenhuma mácula judicial, principalmente criminal, e elas são chamadas pelo judiciário para compor o corpo de sentença. E esses jurados, no dia assim, para abreviar, saindo muito da questão técnica, no dia do julgamento, tem que ter no mínimo 15. E durante ali a sessão, né, plenária, o advogado de defesa e o Ministério Público, eles têm direito a 3 recusas. Ou seja, é sorteio, né, o juiz sorteia, aí o jurado se levanta, se apresenta, né, e aí a gente olha para o jurado e a gente pesquisa, às vezes, né, esse jurado, por meio de rede social, para ver se tem a ver com nossa tese de defesa. Aí a gente pode recusá-lo, tá? Ou a gente aceita. Só sei que, ao todo, tem que formar 7. Então, cada um tem direito a recusar 3 pessoas, depois não tem mais como recusar, e tem que ir no sorteio final de 7 pessoas, compõe o conselho de sentença.
É assim que funciona. Entendi, muito bom. E você falou sobre a acusação e sobre a defesa. Como é que funciona esse debate de ideias lá dentro entre a promotoria e os advogados de defesa, né? Porque a gente vê alguns vídeos, né, de redes sociais, algumas discussões um pouquinho mais acaloradas. Como é que é isso daí lá na prática mesmo? Vou ser bem sincera para você. Existe uma treta muito grande, sim. Porque o promotor, ele é o Estado. Ele quer acusar, ele quer responsabilizar a pessoa pela morte da vítima. Ele está certo, né? Ninguém pode sair por aí cometendo crime, matando, tirando a vida. Aí aquele indivíduo que ficou constatado que há provas contra ele, né? Há indícios de autoria, de que foi ele que cometeu aquele crime. Que, diferentemente no civil, né, o autor é quem propôs a ação. Aqui, o autor é quem cometeu o crime, tá? Sim. Aí, o promotor vai com tudo. Ele quer legitimar, principalmente, o trabalho dele. Ele chegou ali à fase final. Ele trabalhou ali desde o inquérito policial, a instrução da primeira fase, chegando no plenário. Ele quer ganhar. Ele quer condenar essa pessoa. E a defesa quer defender, quer absolver ou desclassificar. Né? Tem várias teses de defesa. Não dá para falar hoje, porque são inúmeras, né? Mas o debate é bem acalorado. Primeiramente, depois que... Só para você saber qual é o procedimento da segunda fase. Inicia, né, escolher os jurados, como eu já expliquei. Aí vem as testemunhas. Primeiramente, é ouvida as testemunhas de acusação, e depois a de defesa, e ao final o réu é interrogado. O réu sempre ele é interrogado ao final, porque ele tem que se defender de tudo que foi narrado, foi falado ali. Então, ele não pode inverter essa ordem, nem no procedimento comum mesmo. Então, se tiver vítima, por exemplo, se teve um homicídio tentado, né? A vítima sobreviveu, ela vai falar primeiro de tudo. Aí houve a vítima e depois as testemunhas de acusação. Se não tiver vítima, começa pelas testemunhas de acusação. E aí o advogado e a promotoria, eles vão inquirir aquela testemunha. O que é isso, a inquirição? Essa é a fase mais importante do júri, Rafael. Porque, às vezes, o debate não dá para você fazer tudo que você... Não dá para você narrar tudo, fazer uma defesa muito ampla, porque o tempo é pouco. Eu já vou chegar lá e vou falar qual o tempo que cada um tem. E aí, quando tem mais de um réu, esse tempo vai diminuindo. Então, a oportunidade de você mostrar essas provas para o jurado, porque o jurado ele vai receber ali a cópia da sentença de pronúncia, porque a pessoa foi pronunciada, ele foi para a segunda fase, né? Aí, realmente, vai existir o plenário. Ele vai ler o que aconteceu, mas ele não tem a cópia integral dos autos para saber o que aconteceu lá no inquérito policial, a todas as pessoas que falaram. Ele não tem como saber o que aconteceu na primeira audiência. Às vezes, a gente, na hora do debate, mostra alguns trechos, mostra algumas folhas lá do inquérito, da instrução, mas, a princípio, se a gente não mostrar, ele não tem como ele saber. Então, a inquirição é o momento mais importante, é aí que é o pulo do gato. Tem gente que não dá muita chance, porque a inquirição nada mais é do que fazer perguntas. Só que são perguntas sábias, direcionadas. Você não pode fazer qualquer pergunta ali, correndo o risco da testemunha, né, até da sua própria testemunha, falar algo contrário, porque os jurados estão ali, eles estão de olho. Então, você tem que saber fazer isso corretamente, porque, através daquela história que será narrada ali em plenário, e vai entrando no ouvido dos jurados, que eles vão saber, delineando a linha do tempo dos acontecimentos, o que aconteceu, o que cada um fez para acontecer esse homicídio. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma inquirição. Vamos lá. Eu tenho as minhas testemunhas, que eu arrolei, para provar que meu cliente... Digamos que aconteceu um homicídio, mas a tese é negativa de autoria. O que significa? Meu cliente está sendo acusado indevidamente, está sendo injustiçado, não foi ele que matou. Mas todo mundo diz que foi ele, porque ele que tinha uma rixa com a vítima, ele que tinha, né, Ele tinha a vítima como desafeto. Então, a vítima apareceu morta, todo mundo imputou a culpa a ele. E ele não conseguiu provar onde ele estava no dia, não tinha um álibi, então ele é o principal suspeito e ele foi levado para o tribunal do júri. Ele precisa mostrar que não foi ele que matou, né? Às vezes, realmente acontece, não foi a pessoa, né? E a pessoa é chegada lá por causa do passado entre ele e a vítima. Aí eu vou fazer as perguntas para a testemunha da acusação. A testemunha da acusação ela foi rolada pelo Ministério Público. Ela é uma testemunha... que ela tem o objetivo ali de falar contra o meu cliente para que ele seja condenado,
né? E as minhas certamente será o álibi de defesa para dizer que não. Aí eu vou chegar na testemunha de acusação e eu tenho que fazer perguntas técnicas, perguntas objetivas e sábias. E a inquirição, ela existe uma técnica para você fazer. Você não pode fazer perguntas abertas. Por exemplo, deixar a vítima falar, a testemunha de acusação falar à vontade, porque você vai estar dando brecha para ela provar ali, né? Os jurados estão escutando, vai deixar ela falar o que quiser contra o nosso cliente. Então, o papel da defesa na inquirição é fazer perguntas fechadas para a testemunha de acusação. Por quê? O que vai vir dela é tudo prejudicial. Então, você tem que fazer perguntas para ela responder sim, não, e você já faz outra. Se você perguntar assim, olha, lá teve tiro? Teve. Aí ela vai falar, foi. Ah, então a vítima morreu... foi assassinada por arma de fogo. Aí a testemunha de acusação vai falar, sim. A senhora estava presente no local? Estava. Eu estou fazendo as perguntas. Lá tinha criança? Tinha criança correndo para lá, criança correndo para cá. Aí eu estou me ferrando. Estou colocando meu cliente numa situação difícil. Por quê? Porque eu vou estar colocando em situações para a testemunha de acusação confirmar que vão ser levadas em consideração na condenação dele. Sim. Entendeu? Então, você tem que saber fazer perguntas, né? Não é qualquer pergunta. Isso é inquirição. Começa por aí. Aí, depois, vem as minhas testemunhas. O que eu tenho que perguntar para elas? Aí, eu já posso fazer perguntas mais abertas, porque eu quero que ela fale do caráter da vítima, da vítima não, me perdoe, que ela fale do caráter do acusado, como que esse acusado se porta na sociedade, o que ele fazia. Você tem que narrar uma história ali através das testemunhas para os jurados, porque eles não têm conhecimento de tudo que aconteceu lá para trás. Aí eu vou fazer perguntas também para confirmar minha tese de defesa. Qual é a minha tese de defesa? Negativa de autoria. Tem uma testemunha que diz que, horas antes, viu ele num barzinho lá no Santa Branca, num outro bairro, entendeu? E o crime aconteceu aqui no São João. Nesse horário, essa testemunha de defesa que eu arrolei, ela disse que ele estava lá, bebendo. Ela não é amiga nem nada, mas estava no mesmo bar e viu ele lá. E a morte aconteceu 9 horas, e 9 horas ele estava lá. Então, essa é uma testemunha de defesa, primordial, para mostrar que não foi meu cliente que matou. Não daria tempo dele, ao mesmo horário que a vítima morreu, ele estava lá em outro bairro, ele cruzasse toda a cidade, né, que são bairros bem... Um fica de um lado, outro de outro, e ele chegar naquele horário que houve o óbito e matou. Então, ali já é uma testemunha favorável. E, realmente, as situações, né, fáticas, elas têm que bater. Se não bater, corre o risco do réu, né, ainda que ele tenha sido o autor, corre o risco dele ser absolvido. Por quê? Porque a dúvida favorece sempre o réu. A gente sempre ouviu isso, mesmo você não sendo, né, do ramo do criminal. Acho que você já ouviu. Na dúvida, o juiz tem que julgar a favor do réu. Antes, tem até um ditado, né, antigo que fala assim, melhor um bandido solto do que um inocente preso. Isso chama-se indúbio pro réu. É uma palavra latina. E no júri também se aplica. Entendeu? Então, o papel da defesa é esse. Ele vai defender a qualquer custo, mesmo o cara sendo o culpado. Ali ele tem direito de defesa, de não se autocondenar. A defesa não vai poder pedir a condenação dele. Então, ainda que essa pessoa tenha tirado a vida daquela pessoa ali, se não tiver prova suficiente para atestar realmente que foi ele, pode vir a ser absolvido pelo indúbio pro réu, ou seja, pela dúvida. Tá bom? E se, caso aconteça de realmente não ter sido ele, a tese é negativa de autoria, mostrar que não foi ele que matou, esse álibi dessas testemunhas, elas vão conseguir fazer essa narração ali, e os júris vão estar escutando atentamente as provas. E depois da inquirição, o réu, ele é interrogado, ele fala por último, aí depois disso começam os debates. Eu vou voltar para você a palavra para você continuar perguntando. Aí começam os debates entre advogado e promotor. Aí a gente vai trabalhar com tudo que foi dito ali durante a produção da prova testemunhal. Legal. A gente sabe que o trabalho do advogado ele é muito estratégico, né? A gente, em qualquer ramo do direito, a gente tem que pensar o processo com muito cuidado, né? E ficou bem claro aí na sua fala que o seu trabalho ele é mega estratégico.
Tem que ser. De poder pesquisar até os jurados, quem são, né? A ligação deles com os eventos, Sim. a forma como vai ser inquiridas as testemunhas, tem todo um trabalho. Como é que é a preparação para esse tribunal do júri? Porque eu imagino que deve ser horas a fio ali, né? Sim. A gente fala que estamos em estado de júri. Eu tenho uns estagiários, aí eu coloco eles para dar uma olhada, né, na rede social, eu confio plenamente neles, eles são meus olhos, meus braços no meu escritório. Então, se o meu estagiário falar assim, ele fez uma pesquisa, né, porque a listagem do júri, só para vocês saberem, isso não é ilegal a gente fazer, tá? Fica lá disponível no mural, é pública. Aí a gente vai lá, olha quem são os jurados daquelas sessões daquele mês. Aí a gente vai pesquisando. A gente também não tem qualquer garantia de que aquela pessoa que a gente pesquisou, viu rede social, que realmente é aquele jurado. Não tem como saber, porque a gente não conhece eles fisicamente, não tem como saber. Mas, às vezes, a gente consegue chegar. É até engraçado. Você olha a foto lá na rede social, aí você olha lá no dia da sessão, você fala, realmente, estava certo. Aí, o que a gente faz? Um filtro. Por exemplo, a estratégia. Eu vejo a questão política, religião, porque eu preciso catar pessoas que vão pensar e vão comprar a minha tese, que eu estou defendendo meu cliente. Digamos, se é um jovem, o meu cliente é um acusado jovem, eu gostaria muito de pegar jovens, né, que também poderiam estar naquela mesma situação, sofrendo uma ameaça, sendo intimidado, né? E aí essa pessoa teria mais tendência a entender, não que ela vai obedecer, porque cada um tem uma mente, cada um tem uma personalidade, não é uma coisa assim objetiva, é só uma estratégiazinha. Então, eu prefiro pessoas mais jovens. E aí vai melhorando. Mulheres, digamos, um feminicídio. O homem matou, imbuído pela questão Ai, meu Deus, me esqueci aqui. Pelo Grande emoção. O feminicídio é matar a mulher por questões relacionadas ao sexo. Por ela ser do sexo feminino. E eu não posso pegar um júri totalmente de homem, né? Então, eu vou tentar excluir os homens. Na minha estratégia de recusa, eu vou tentar excluir os homens. Os homens não, desculpa, as mulheres, porque aí eu vou estar defendendo o homem, né? O homem cometeu ali o feminicídio. Mas a estratégia seria de pegar mais mulheres, né? Porque as mulheres vão entender mais a situação, entendeu? Então, essa é a estratégia. Você consegue manipular isso. Agora, se você não tiver estratégia nenhuma, você vai mais fraco para o jogo, né? Você vai mais fraco para a situação. E o estado de júri é você ficar estudando o processo, você tem que conhecer tudo, porque você não sabe o que o promotor vai falar na hora. E se ele falar, você tem que saber até a página. E você precisa ter uma equipe. Eu sempre falo assim, olha, gente, não façam júri sozinhos. Tenha uma equipe, faça uma parceria, se for o caso, com pessoas até mais experientes, que já fez outros júris. Eu tenho meus estagiários que eu coloco cada um numa função. Você vai pesquisar o jurado, você vai não sei o quê, você vai me ajudar nisso, naquilo outro, você vai anotar todas as páginas e falar do que se trata. A denúncia, aqui foi a resposta à acusação, aqui tal. Porque se estiver falando daquele assunto ali, o promotor, eu tenho que correr rápido e saber em qual página ele está falando. E também é uma obrigação, né, de quem estiver fazendo menção ao processo, aos autos, falar o que página está lendo, entendeu? É isso. E o estudo, né? Pesquisa, tem que ter uma equipe. Geralmente, eu não faço sozinha, não, tá? Eu tenho uma equipe especializada nessa questão de júri, mas advogados. Mas eu estou falando também assim de uma equipe administrativa, que é importante quando você está no estado de júri. Você está estudando para aquele caso, porque o objetivo é você conhecer o processo na íntegra, de cabo a rabo. Saber tudo, tudo. Esse é o sucesso do negócio. Agora, se você for para lá, leu só a metade, ou então achou que não era relevante o restante, você tem uma menor chance ali de você ter sucesso. E a gente sabe que no tribunal do júri, quem decide são os jurados, né? E como é que funciona esse processo de votação deles? Eles vão para uma salinha, ficam incomunicáveis? Como é que é isso daí, doutora? Vão para uma sala secreta. Na verdade, durante todo o julgamento, eles têm que ficar incomunicáveis. Eles não podem falar entre si. O oficial de justiça fica ali, do ladinho deles, para poder olhar toda aquela situação. E a gente também fica de olho. A minha equipe fica de olho até no jurado. Tem uns que está dormindo, aí a gente pode falar com o juiz, entendeu? Porque é cansativo. Tem júri aí que demora o dia todo, tem outros que até suspende, vai para outro dia. Eu não tive ainda nesse caso assim. Mas é muito cansativo, a pessoa é ser humana, ela fica cansada, mas ela tem que estar atenta, ela que é o juiz da causa, né?
e eles não podem se comunicar, depois eles vão passar a secreta, aí o juiz ele vai passar cédulas, né, de sim e não, e vai fazer as perguntas, que são os quesitos, sim, que é elaborado juntamente com a defesa e o Ministério Público, relacionado à tese que cada um está sustentando. Então, o Ministério Público quer acusar, quer a condenação. Aí ele vai fazer, o quesito dele vai ser no sentido, fulano matou? Foi fulano que foi o autor do disparo, da arma de fogo, que vitimou fulaninho? Aí vai passar a cédula sim e não. É só um exemplo, tá, gente? Bem simples. Aí eles vão colocar sim, sim, sim ou não, não, não. 4 votos definem o jogo, entendeu? Então, passa uma cédula sim, uma cédula não. Porque aquele que votar sim vai colocar na urninha, vai colocar o sim, e aquele que votar não vai colocar o não. Aí depois o juiz vai abrir. Se der 4 sim ou 4 não, ele já não abre o restante, justamente para ter essa questão do sigilo. E é isso. E aí, o final, a maioria ganha. E tem diferença se for julgamento por unanimidade ou por maioria? Isso impacta de alguma forma? Não, nesse caso dos jurados, o que define são 4 votos, ou a favor ou contra, tá bom? Se for 4, significa que os votos foram unânimes pela condenação ou pela absolvição. E o restante não é necessário. Quando chega no limite de 4, eles já abandonam, o resto ele nem abre, para a gente não conseguir identificar quem que votou sim, quem que votou não, até para a segurança dos jurados. Muito bom. Vamos lá. Como é que funciona essa questão da carga emocional? Eu imagino que isso deve ser brutal para vocês, né? A preparação emocional para aguentar horas e horas de julgamento. Sim. Como é que funciona isso para você que lida com essa pressão de um tribunal do júri? A carga emocional é muito grande, não só do julgamento em si, mas do antes. Você lida com a família está nervosa, a família está muito apreensiva, ela quer já saber o resultado antes de começar o júri. E ele vai ser absolvido? Porque para a defesa é isso que eles querem, né? Então, é muita pressão. Aí, a família, se a família for grande, todos fazem a mesma pergunta, e aí você responde para um para outro, né? Aí você tem que otimizar isso aí. Você fala, olha, somente um fica responsável pelas informações e repassa para os demais. Isso desgasta, né, tira a gente um pouco do foco. Então, é importante que o advogado ele se posicione. A família, eu sei que é importante, vocês estão necessitando de informações, mas eu só posso... ou a gente reúne, faz um grupo, fala a mesma língua, todo mundo ouve de uma vez só, ou eu me reporto a uma pessoa e essa pessoa explica para os demais. Isso faz parte. Aí, na questão técnica, né, a gente sempre fica apreensivo, porque a gente nunca tem certeza de nada, são pessoas leigas, né, que não têm conhecimento jurídico nenhum, que vai dar a sentença do seu caso. E vamos lá que o seu cliente realmente é inocente. Pode, no entendimento deles, diante de tudo que eles viram ali, porque o defensor, o promotor, ele está muito preparado para fazer o trabalho dele. Sempre estão preparados, são pessoas estudiosíssimas. Então, ele vai mostrar de todas as formas ali que aquela pessoa cometeu o crime. E aí, qual vai ser o entendimento do jurado? Então, a carga emocional é muito grande, a gente fica tenso, porque por mais que a gente tenha todos os argumentos, os melhores, a gente nunca tem certeza de nada. Uma pessoa inocente pode sim vir a ser condenada. Por quê? Porque a questão emocional e a comoção social, elas influenciam muito. A mídia, tudo. Aquilo ali está passando todos os dias na TV. Olha, foi fulano. Vai entrando. Às vezes o jurado chega lá já falando assim, nossa, não é assim, tá? Isso é uma opinião minha. Mas a pessoa já chega lá assim... Contaminado, entendeu? Então, a pressão é muito grande. Quando eu tenho o júri, nossa, eu vou falar para você, parece que eu não estou nem pisando no chão, porque eu estou focada só no caso, entendeu? Eu estou, assim, eu esqueço minha vida, esqueço a amizade, esqueço tudo e foco no caso. Se você me perguntar qualquer coisa, eu sei, até a página, tudo. Mas eu não vou saber nada ao redor, nada. Porque é tenso. É a vida dos outros, é a liberdade das pessoas. Né? E você falou a respeito da opinião pública, da mídia. Eu imagino que deve ser um complicador, né? Porque esse tipo de crime, ele acaba ganhando muito destaque, né? Ele é muito noticiado, sim, né? A gente sabe de grandes jornais até que vivem basicamente disso, de noticiar crimes e tal. Eu acredito que prejudica bastante o trabalho da defesa, né? Com certeza. Sim. A gente chega assim com uma sensação de que está tudo contra a gente, só que é tudo muito perfeito até
a defesa começar a falar, porque aí a gente começa a mostrar o outro lado. O que aconteceu? De fato, houve o crime, né? Aconteceu um homicídio ali. Hoje, dependendo da tese, até a gente começar a explicar o porquê que aquilo aconteceu, porque às vezes até a pessoa cometeu mesmo o crime, né? Sim. Não seria uma negativa de autoria, mas teve um motivo. E aí ninguém vê o lado de lá até chegar ali na hora. E muitas das vezes a gente se surpreende. A gente acha até que não vão entender, mas porque o jurado, ele também é um ser humano, ele também está sujeito a errar. Então, ele olhando o contexto de como tudo aconteceu, ele pode vir a se convencer pela tese de defesa, mesmo tudo ali indicando que a pessoa cometeu o delito, né? Mas, digamos, olha, não tinha outro jeito. Se o cara não tivesse feito aquilo, quem estaria aqui hoje é ele, né? Ele seria a vítima e a vítima seria estaria sendo julgada agora. Então, assim, é bem complicado. Não é, nada é absoluto. É tudo muito relativo e depende do caso a caso. Não adianta, não tem receita pronta para essa situação. Legal. E, Rose, eu acho que tem um imaginário popular que todo mundo quer gritar eu protesto, igual vem em filme, seriado americano. Isso existe? Conta pra gente. Aqui no Brasil, a gente usa... não, aqui no Brasil não. Isso aí a gente vê em filme. Eu vou até falar aqui de um filme que eu gosto muito, que eu amei, que eu me apaixonei, mais ainda pelo júri, que é americano. Como Defender um Assassino. Já Sim. viram esse filme? Com a Viola... É uma série, How to Get It Out. Isso, exatamente. Eu adoro e essa série. A atriz é a... Qual é o nome dela? Viola Davis, né? Sim, eu amo essa mulher e eu me maravilhosa. espelho muito nela profissionalmente, em tudo. Eu acho que ela é uma grande potência, que ela traz pra gente aquela força. Eu quero ser que nem ela. E esse filme, pra mim, era muito real. Tem hora que eu me vejo como ela. Eu recomendo que o pessoal veja. É muito fascinante. Você não consegue parar de ver. Você começa a ver e eu quero muito, se eu puder um dia conhecer, eu quero conhecer essa mulher, que ela é fenomenal. E respondendo a sua pergunta, aqui a gente fala pela ordem, excelência. Pela ordem, excelência? Pois não, doutora? A promotoria está fazendo uma pergunta indutiva. E aí a gente tem que provar por quê. Entendeu? Por exemplo, Sim. E aí vice-versa também. A gente usa a palavra pela ordem. E aí explica o que você está questionando ali. Muito bom. Rose, o nosso tempo é bem escasso, né? A gente tenta não alongar muito o episódio, a gente bate um papinho aí de meia hora, né? E eu acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas, né, de quem assistiu o episódio até aqui e tal. Desde já, meu muito obrigado por você ter vindo. Eu vou te dar a palavra para você se despedir. Muito obrigada a você, Rafael, por esse convite. Obrigada mesmo. Porque, assim, eu trabalho muito, eu não sou muito ativa nas redes sociais, tá? Mas é uma coisa que eu quero mudar. E essa oportunidade aqui, creio que já vai ser a primeira de muitas. Porque quem foca muito no trabalho, às vezes a gente olha para o lado e a gente não consegue nem ver nada, é só o trabalho. E isso acontece comigo. Eu não tenho muito tempo para mexer com isso, né? Mas eu sempre gostei de transmitir. Eu tenho umas experiências, se eu for contar cada caso concreto, nossa, não sairíamos daqui. E eu falei o básico, bem por cima, tá? Sim. Não tem, porque eu até entendo que quem vai ver não são só o pessoal do ramo do direito. Mas é um assunto que eu amo muito e foi um prazer estar falando sobre ele aqui com você. Que bom. Então é isso, por hoje é só e até o próximo episódio.